Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto! O quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está um jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, duas linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir. Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma. Mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto.
O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o pitch. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Esta região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto. Mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto sob o sol escaldante e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora.